mesmo tempo você sofrendo pelos sintomas da falta de alimento? Bom, de acordo com os artigos 23 e 24 do Código Penal, exclusão de licitude também é um ponto que nós devemos nos atentar, senhoras e senhores. Ali diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, no cumprimento do dever
avião da Airlines, que ia de Newark para São Francisco, bateu em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Senhoras e senhoras do júri que estão aqui presentes, ouvindo toda essa defensoria e promotoria. Este é o quarto avião que cairia sobre a capital norte-americana. Alguns de seus passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle da aeronave. Esse assunto está disponível na internet para quem quiser confirmar o fato que está sendo apresentado. Curiosamente, ao invés desse avião cair sobre a cidade conforme planejado pelos terroristas, ele caiu sobre um campo, preservando toda a cidade. Porém, 40